Oi, eu sou o Lucas e hoje a gente vai falar sobre o sonho de Deus pra você. Eu não sou o dono da razão e nesse assunto em específico eu ainda estou estudando bastante. Então pode ficar à vontade para complementar o que eu disser, para discordar, dar seu relato, complementar, tudo mais. Então vamos lá. Como saber qual que é o sonho de Deus pra mim? Vamos lembrar que antes de você nascer, Deus sonhou com toda a sua vida. Ele mesmo lhe formou com um propósito e uma missão. Como está em Jeremias 1:5, antes de formá-lo no seu ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu designei profeta às nações. Ou seja, Deus já tem um plano de vida para você, desde quando você estava no ventre da sua mãe, com uma missão. Bom, e fala que uma pessoa não morre até completar a sua missão, né? Bom, é que faz sentido, né? Se ela já terminou o que tinha que fazer aqui, vai ficar fazendo o quê? Então, tá em Filipenses 2:13 que o querer, o sonhar, vem de Deus, e é Ele mesmo quem realiza, quem concretiza esses sonhos. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Desde a sua infância, mesmo antes de você conhecer Jesus, Deus estava semeando os sonhos dele para sua vida. Ele os estava plantando dentro do seu coração. E ao longo dos anos, à medida que você foi crescendo, estes sonhos também foram crescendo. Vamos identificar o sonho de Deus através das sementes em seu coração. Por exemplo, você lembra quando você brincava de boneca ou de carrinho? Ou você lembra quando você ficava jogando videogame ou ficava no computador e sonhava em trabalhar com isso? Talvez você assistia programa na TV que mostrava outros países e isso lhe atraía. Isso que é a parte importante, porque isso são sementes do sonho de Deus em seu coração. Então, uma boa pista pode ser algo que você gostava de fazer na infância. Mas por quê? Porque lá você não se importava com a opinião dos outros, não pensava em ganhar dinheiro, você fazia as coisas para se divertir, porque você gostava. Então, como saber se um sonho é de Deus? Os sonhos de Deus trazem glória a Deus. A palavra diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Está em Provérbios 16:1. Eu acho muito interessante porque isso me lembra aquela frase que eu vi num vídeo só uma única vez e nunca esqueci. Quando o homem faz planos, Deus ri. Porque o que vai ser realizado está nos planos de Deus. Mesmo se o homem fizer os melhores planos, é Deus quem manda. Em Provérbios 14:12 está escrito: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Nós, muitas vezes, pensamos que alguma coisa é sonho de Deus para nós, mas não é. Eu acredito que uma boa maneira de obter essa resposta é sondando o nosso coração e observando se a realização daquele sonho vai trazer glória a Deus ou não. Portanto, você sonda o seu coração pensando se vai trazer glória a Deus ou não. E você já parou para pensar se os seus sonhos estão alinhados com o coração de Deus? Por exemplo, se uma coisa que você deseja tanto, Deus aprova isso? Então, vamos supor, se você tem um sonho e a sua realização não vai glorificar o Senhor, peça para Deus para arrancá-lo do seu coração ou para restaurá-lo, para que ele volte a ser exatamente como é no coração de Deus. E essa parte aqui me pegou bastante, então eu vou dar uma atenção especial a ela. Ó, se você tem um sonho, mas a sua realização não vai glorificar o Senhor. Então, nem todos os nossos desejos nos aproximam de Deus. Às vezes, nossos sonhos são motivados por orgulho, vaidade, medo e desejo egoísta. Por isso é importante avaliar: esse sonho vai refletir a Deus? Vai abençoar outras pessoas? Vai me tornar mais parecido com Cristo? Então, a gente tem nossos sonhos. Então, a gente vai primeiro verificar se o sonho é motivado por coisas boas ou ruins. Vai ser por orgulho, vaidade, medo ou para abençoar mais pessoas? Algo que Deus aprovaria. Ok? Voltando à frase, peça para Deus arrancá-lo do seu coração. Isso é um ato de coragem espiritual, sabia? Pedir para Deus que nos liberte de algo que a gente deseja profundamente para reconhecer que Ele sabe mais do que nós. Que Ele que vê além. Além disso, é um gesto de confiança. Então, primeiro a gente vê se ele sonho é motivado por coisas ruins e a gente pede para Deus retirar esse sonho, esse desejo da gente, para ficar limpo disso. Voltando ao texto, ou para restaurá-lo, para que ele volte a ser exatamente como é no coração de Deus. Bom, e nem sempre o sonho precisa ser abandonado, né? Às vezes pode ser só purificado, alinhado, reajustado para o reino de Deus. Então você pode pedir para Deus mudar a perspectiva do seu sonho para ser alinhado com o propósito de Deus. Só que eu fiquei pensando aqui. Vamos supor que eu quero uma casa. Uma casa não necessariamente vai glorificar a Deus. Então eu não vou ter uma casa? Então, essa parte aqui, a pergunta-chave não é o que a pessoa quer, mas por que ela quer. Ter uma casa é coisa neutra, não é nem boa nem mal. O que importa é o propósito por trás do desejo. Por exemplo, um desejo que glorifica a Deus. A pessoa quer uma casa para oferecer estabilidade à família, criar um lar de paz, receber pessoas, praticar hospitalidade, ou até mesmo ter um espaço de descanso para melhor servir a Deus. Então, nesse caso, o desejo pode glorificar a Deus indiretamente, como se fosse de tabela, né? Por meio do uso que se faz da bênção, ok?
Um desejo de casa que não glorifica a Deus seria a pessoa querer uma casa para mostrar status, para competir com os outros ou para alimentar o seu orgulho. Isso é uma motivação egoísta e não glorifica a Deus. Daí fiquei pensando, não sei se você conhece uma marca de roupa chamada Insider. Falaram que é muito boa e eu sempre quis tentar. Não para ter o status, mas para ver se ela é boa mesmo como falam. E eu gosto de ter roupas daquele estilo, de só uma cor. Então eu fico meio perdido porque comprar uma casa, eu até entendi nesse exemplo o que glorifica e o que não glorifica. Mas comprar uma roupa não glorifica a Deus. Então eu cheguei na conclusão que querer uma marca de roupa, né, por causa da qualidade, do conforto, da estética, ou até mesmo por gosto, não é errado. Então você gostar de uma coisa bem feita não é pecado. A Bíblia nunca pregou uma vida feia, dura ou miserável para você. Então a motivação é o que define se glorifica ou não. Então, como eu falei, eu não queria essa roupa para ter status, para me achar superior, nem nada do tipo. Essa roupa não ocupa o trono no meu coração. Ela não me define, não me afasta da generosidade nem da humildade. Então, ela não é um problema. É como usar perfume, gostar de um café, querer uma boa cadeira no escritório. Tudo pode ser feito com gratidão, e nesse caso, glorifica a Deus. Mas como? Mesmo que indiretamente, temos que lembrar, né? Quando você usa uma roupa boa, né, que você gosta, né, você cuida de si mesmo e do templo do Espírito Santo, somos nós. Você compra com consciência e responsabilidade, ou seja, não sendo consumista com a roupa, comprando apenas o necessário. Você não julga os outros por se achar superior porque eles não estão usando essa roupa. E você vive com gratidão, sem ganância. Então eu posso comprar e, se eu gostar, ser grato a Deus por ter dinheiro para comprar e por ter achado uma roupa que eu gosto. Acho que ficou bem simples essa parte de o que glorifica a Deus ou não. É o desejo por trás que se glorifica, como posso falar, de tabela ou indiretamente, a Deus. Então, como essa parte ficou, acredito que ficou bem explicadinha, eu vou prosseguir. Então, qualquer coisa, deixa uma pergunta, uma opinião, complementa nos comentários, beleza? Então, vamos lá. Uma outra parte aqui é que Deus não apenas dá sonhos, Ele nos prepara para vivê-los. Então, a maioria desiste porque acha que estão atrasados ou porque Deus esqueceu, entre aspas, né? Mas a verdade é que Deus não trabalha só com destino, mas também com um processo. Às vezes, a demora não é um não de Deus, mas um tempo de preparo. Lembra que José teve um sonho ainda jovem, mas levou anos e muitos sofrimentos até que ele se tornasse governador do Egito. Deus precisou moldar o caráter dele antes de cumprir o sonho. Ou seja, Deus não vai apenas te entregar o sonho pronto, caiu do céu, tá aí o sonho. Ele quer que você seja pronto para não se perder dentro do próprio sonho. Ou até mesmo dá para levar para um lado de será que o sonho de Deus não está pertinho de você, mas você precisa de alguma preparação para receber? Será que antes de você receber a sua promoção no trabalho, você precisa fazer a sua parte e se preparar para o novo cargo? Adquirir habilidades como comunicação? Ou simplesmente passar por situações que você aprenda a ser humilde, para quando subir de cargo você continuar sendo humilde? Ainda na parte do sonho de Deus para você, tem que tomar cuidado com a comparação, evitar a comparação dos seus sonhos com o tempo de outras pessoas. Ah, o João já se casou, o Pedro já abriu empresa, a Maria já está pregando. Isso vai roubar muito a sua paz e desvia muito o seu foco. Porque o tempo de Deus para cada um é personalizado. O seu chamado, sua missão, seu processo são únicos. Ele conhece as suas feridas, o seu contexto, a sua maturidade e as suas limitações. Então nunca tire os olhos daquilo que Deus está fazendo em você e para você, tá bom? E quando a gente pensa em sonho, a gente pensa em coisa grande, né? Como se fosse vamos supor, ser alguém famoso, ter uma empresa gigantesca, esse tipo de coisa. Mas o reino de Deus também se move em gestos simples, como ser um pai presente, ouvir as pessoas com empatia e falar de Jesus no cotidiano. O valor do seu sonho não está somente no tamanho, mas no propósito. Lembra disso. Jesus exaltou a viúva que deu 2 moedas. Ele honrou o servo fiel no pouco. Ele lavou os pés dos discípulos. No reino de Deus, o coração pesa mais que a aparência. Às vezes, o que parece pequeno para o mundo é gigante no céu. E presta atenção aqui, porque essa parte é bem importante para as pessoas que querem desanimar os seus sonhos. Lembre-se, não é a pessoa em si que quer te parar. Como assim? Como assim, Lucas? A Bíblia diz que o inimigo, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. E se os sonhos vêm de Deus, é claro que ele vai tentar acabar com os sonhos. Mas ele não aparece com chifres e cara feia para nos assustar. O jeito dele de agir é mais sutil. Ele pode usar palavras de pessoas próximas, olhares de desprezo, críticas de alguém que você ama ou admira. Isso dói muito mais que as palavras ditas por alguém que nem te conhece. As feridas mais profundas geralmente vêm de quem tá perto, como amigos, pais, irmãos ou colegas, porque são pessoas que têm valor pra gente.
Sem o estranho falar mal, a gente nem liga. Mas se vem de alguém no nosso convívio, machuca muito. E o inimigo sabe disso. Jesus passou por algo parecido. Ele veio com uma missão linda, salvar a humanidade. Mas até mesmo Pedro, um de seus discípulos mais próximos, tentou impedir Jesus de seguir o plano do Pai. Em Marcos, capítulo 8, versículo 31 e 33, Jesus fala com firmeza e diz: "Afasta-te de mim, Satanás", mostrando que Pedro, sem perceber, estava sendo usado pelo inimigo naquele momento. Isso mostra que, às vezes, quem nos ama pode, sem querer, tentar nos afastar do que Deus quer para nós. Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil de perdoar essas pessoas. Elas foram apenas instrumento. A verdadeira luta é espiritual. E, por mais que tenha essas lutas espirituais, lembre-se que, acima de tudo, os sonhos de Deus nunca falham. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E nada pode impedir os planos do Senhor. Na Bíblia, quando alguém recebia uma promessa verdadeira, ela se cumpria. E o mesmo vale para você, filho de Deus. E como ela se cumpre? No tempo de Deus, ok? Então você pode descansar, ficar tranquila, porque se algum sonho é de Deus para sua vida, ele vai se realizar. Pode parecer que está demorando, que é impossível e que algo é grande demais, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Deus sabe a melhor hora para você desfrutar a realização de seus sonhos. Assim será com o sonho do seu casamento, do seu emprego, da sua faculdade, enfim, todos os sonhos de Deus se realizarão no tempo certo em sua vida. Tá bom? Então não desista. Se Deus colocou algo no seu coração, não importa quanto tempo leve, quão difícil pareça ou quantas pessoas digam o contrário. Deus é fiel para cumprir o que Ele mesmo começou. Ele não é homem para mentir, muito menos para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então você tem que continuar confiando, orando e sonhando com Ele. Tá bom? Agora, para completar aqui uma oração bem curtinha para finalizar. Então peço para fechar os olhos e se concentrar na oração. Senhor Deus, obrigado por cada sonho que o Senhor já plantou em nossos corações. Nos ajuda a entender o Teu tempo e a Tua vontade. Purifica nossos desejos, alinha nossos planos com os Teus e fortalece nossa fé enquanto esperamos. Cura, Senhor, as feridas que o desânimo e as palavras duras causaram. E que cada sonho que vier do Teu coração se cumpra no tempo certo, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Comenta alguma coisa, algum testemunho, algum complemento, ou só dá um "Oi Lucas, eu tô aqui". E até mais. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Jeremias 29:11.